Já diria Luiz. Luiz. Luiz Santos. Santos, Luiz, né? E o ano da publicação. Eu sou Isbole, @Isbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos do dia 28 de maio de 2022 até o dia 3 de junho de 2022. Nessa semana, Celtics arrasam os Warriors no último quarto e abrem as finais da NBA com vitória. Guerra na Ucrânia completa 100 dias. Átila Yamarino ganha série sobre ciência na TV Cultura. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, grandes Isbole! Mais uma semana aí que passou com poucos acontecimentos para vários acontecimentos para outros. Teve show, teve estudo, teve questões práticas, teve questões futebolísticas, tantas questões que eu, inclusive, estou me perdendo aqui já na abertura e vou falar uma coisa para você, cara. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Beleza, vamos lá. Cara, minha semana não teve muitas coisas assim pra relatar, né? Porque essa semana foi só chuva o tempo inteiro. Então, mal saí de casa, né? Eu via os dias que ia dar uma janela assim de tranquilidade, que o tempo ia firmar um pouquinho. Aí eu já corri no mercado, né? Me abasteci aqui de mantimentos. E só, porque todo o restante do tempo foi só chuva. Então, fiquei um tanto restrito aqui no apartamento e, né, indo para a UniOeste na medida das necessidades. E aí, do restante, assim, do tempo, né, o que aconteceu foi que eu consegui meditar bem todos os dias, fiz exercícios físicos todos os dias, escrevi no meu caderninho, né, à lá Pedro Calabres todos os dias também, então só pontos positivos, só vitórias até então nesses hábitos um tanto recorrentes aí que, né, às vezes não são tão recorrentes assim, mas deu tudo certo. E aí, pós-gravação, no fim de semana eu estava envolvido com algumas coisas aqui que, né, vai acabar sendo o motivo da minha reflexão. E aí eu assisti algumas coisas no projetor, né? Eu vi um episódio de um seriado, né? Eu vi o episódio piloto, né? Então eu não consigo ter, né, bem elaborado se é um seriado que eu ainda vou recomendar por aqui ou não. Só vi um episódio, né? E ainda só isso. E também vi os últimos 15 minutos da final da Champions League. Então, como eu não me importo, assim, né? Eu vi que eu tava, sei lá, deitado no sofá escolhendo o que eu ia assistir. Abri o aplicativo de streaming que estava transmitindo a partida. Vi que tava ali, né, deixa eu ver quantos minutos que tá e qualquer coisa eu termino de ver o jogo. E faltava 15 minutos, deu excelente. Vou terminar de ver, vejo só 15 minutos. Minha dose de futebol do semestre. E aí eu assisti, ok, né? Já uns lances emocionantes, né? Nesses minutos, não sei como é que foram os outros 74 minutos anteriores, mas foi tudo bem, ok. E aí no domingo, acho que assisti alguma outra coisinha, mas não foi muito do domingo, porque eu tava mais mexendo aqui no computador, preparando questões assim de fim de bimestre, né? Então envolve ir preparando provas. Eu gosto de dar sempre uma revisão, né, na aula imediatamente anterior para os alunos, então eu tinha que acertar umas coisas também, né, de preparar essa revisão. Tinha que revisar alguns trabalhos que me mandavam, né, então, de orientandos, né, então eu acabava, né, consumindo mais um tempinho nisso. Então, sei lá, no domingo eu acabei assistindo só alguma coisinha mais ao fim da noite, mas nada que eu tenha me lembrado, né, algo para eu relatar e de indicação por aqui. E aí no restante da semana, como eu disse, choveu o tempo inteiro e, né, acabei ficando restrito por aqui. Um outro evento foi que, bom, não vou lembrar que dia ao certo que isso aconteceu, mas o Marquinho deve ter ouvido o nosso último episódio aqui do Mais Uma Semana e ele revogou nosso ban, né, nosso aviso prévio ali que o perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana estava para ser deletado lá do Instagram. Ele já mandou e-mail, né? Deve ter sido ele mesmo que mandou, porque escreveu tão rápido e tão afobado ali, pedindo desculpas, inclusive. Escreveu até sem assunto o e-mail, falou que foi um erro eles terem bloqueado a gente e já estava tudo liberado e podemos voltar a usufruir dos nossos benefícios aí dentro da plataforma. E agora tá tudo certo, não vamos mais perder a conta. E aí, cara, eu acho que é só, né? No restante do tempo eu tive reunião de departamento durante a semana e minhas aulas, as provas, que nem eu já comentei por aqui. E só ontem à noite eu cheguei da aula e
né, foi até a notícia que eu li, né, do Celtics e Warriors, tava o jogo 1 das finais, eu vi o fim do segundo quarto, e aí, enquanto eu tava jantando, e aí, intervalo, né, do fim do primeiro tempo, né, segundo quarto, ele é mega demorado, daí eu terminei de jantar, fui dormir, e daí eu só vi hoje os comentários do Bola Presa, né, sobre a partida de ontem, que foi muito boa pelo jeito, só não assisti ela inteira. E é só, né, eu vou voltar pra falar daqui a pouco sobre a minha reflexão, que é sobre sacrifícios que não são tão sacrificantes assim. Mas até lá, eu preciso que você fale da tua semana. Muito bem, então obrigado pela deixa. Vamos lá então, cara. Começando cronologicamente, minha sexta-feira aconteceu um evento ao qual eu já tinha relatado há 2 semanas atrás, que foi o show do Oswaldo Montenegro aqui na cidade, no Teatro de Cascavel. E, cara, foi engraçado, foi estranho, mas ao mesmo tempo foi excelente, muito bom, bem divertido e que proporcionou outro tipo de experiência também. No começo do show, eu achava que seria Oswaldo Montenegro e uma banda de apoio, mas surprise, era literalmente só ele, era só ele no palco, ele subiu no palco e tinham vários instrumentos e cada música ele optava por tocar algum tipo de instrumento diferente, o teclado, o violão, a viola, ficava a cargo dele decidir o que ele ia fazer e foi bem legal. Eu ainda tive um bônus porque na sexta-feira eu não tive nenhuma aula, então melhor do que assistir o show do Oswaldo é assistir o show do Oswaldo sem ter que cabular, levar falta na faculdade. Inclusive é desse show que vai sair a minha reflexão, mas eu vou falar sobre ela mais lá na frente. No momento, seguindo no sábado, eu assisti a final da Champions League inteira, do início ao fim. Inclusive, assisti com o atraso que teve, né? Porque essa Champions League foi marcada por alguns erros de segurança, né? E a final talvez tenha sido o ápice, onde vários torcedores literalmente invadiram o estádio. Então, eles passaram pelos cordões de segurança, passaram pela segurança, invadiram o estádio e assumiram poltronas. E muitos dos torcedores, principalmente do Liverpool, um ônibus que tinha se atrasado um pouquinho, ficou de fora do estádio e mesmo eles querendo entrar e fazendo, digamos, um pouco mais de pressão, acabaram levando gás de pimenta na cara. Então o cara tava com o ingresso e tomando gás de pimenta na cara. Paciência, né? Falta de segurança é isso aí. No domingo eu assisti um filme e meio, basicamente, né? Eu fiquei com a Bela e com o Pedrinho no final de semana inteiro. A Bela não foi tocar, então a gente ficou bem juntinho nesse final de semana. E no domingo ela tava bem cansada, resolveu dormir cedo e tal. E aí eu aproveitei e falei, quer saber? Eu vou assistir um filme de terror, porque eu tava afim. Assisti 2 filmes na Amazon Prime Video. 2 filmes muito bons. E dormi. A semana daí, começando na segunda, foi ok. Eu tive vários desafios na questão do meu trabalho lá no hotel. E eu lidei com todos eles de uma forma boa até. Eu consegui resolver quase que tudo, assim. Tinha muita coisa acumulada, mas eu consegui dar conta. Então, me senti particularmente feliz com isso. Aí não faltam algumas coisas que provavelmente eu terei que fazer amanhã, que são dar uma olhada nos currículos das pessoas, porque eu preciso contratar uma funcionária para limpeza. E na faculdade também ela foi ok. Talvez o mais diferente que aconteceu nessa semana na faculdade foi que na quarta-feira a gente teve um trabalho surpresa em que basicamente era responder um questionário com um tempo no site, que é o que você vai falar o nome agora, porque eu não lembro. Kahoot, isso, obrigado. Eu me sagrei vitorioso, o que foi bem legal. Fiquei feliz de ter ganhado, porque eu já tinha dito pro Sbole, mas não lembro se eu falei aqui no podcast, que às vezes eu sinto que só por estar assistindo as aulas, né, pelo foco que eu dou nelas, eu acredito que eu já começo a prova no 70. Então, tipo, assistir todas as aulas, 70 na prova garantido. E aí o resto vai só de tentar estudar, me aprofundar, ou às vezes se o professor ou a professora não é muito sacana na prova, né? Mas aí, paciência. Também nessa... na verdade eu acho que foram esses os acontecimentos. Acabou que na semana eu não fui jogar vôlei, né? Porque eu fiquei assistindo a Champions League. E aqui também teve uma semana de bastante chuva. Choveu basicamente todos os dias. Hoje que começou a abrir um pouco de sol, o que é excelente, porque pretendo jogar vôlei amanhã. Essa semana também o Pedro começou na escola novamente. Então a gente levou ele pra escola e tal. Ele foi na terça, na quarta e na sexta. Na quinta tava chovendo muito, a gente achou melhor não arriscar pra ele não pegar muita chuva e tal. E aí deixamos ele em casa na quinta-feira. Basicamente essa foi a minha semana. E eu vou falar da minha reflexão sobre o show do Oswaldo Montenegro, que tem relação, olha só você, com religião. Fica aí pra saber qual é a minha percepção de religião. Porque agora eu vou passar a bola pro Sbole pra que ele não fale sobre religião, mas que fale sobre a reflexão dele.
Beleza, vamos lá. Cara, então, a minha reflexão vem, né, de sacrifícios que não são tão sacrificantes assim. Por quê? Eu tava até comentando contigo aqui logo antes da gente começar a gravação, que eu, né, vi que meu apartamento tava um caos, assim, em termos, né, de poeira, uns negócios assim que eu, né, dei uma relaxada nos últimos tempos de não passar o aspirador rigorosamente, né, na mesma periodicidade de sempre, uma vez por semana e tal, bonitinho. Acho que, sei lá, deve fazer umas 2 semanas que eu não passava, e até ainda com o tempo de chuva, eu fui, cara, deixa o tempo melhorar, que daí eu limpo tudo direitinho, não sei o quê. E aí acabou que, né, foi ficando. E me incomoda um pouco, mas nem tanto assim, porque eu tô envolvido, né, que eu já comentei aqui, com outras prioridades no momento. E aí eu vi, não, beleza, eu vou usar isso, pra me dar um gás aqui, pra eu, né, tirar uma energia extra, né, eu não vou me dedicar a essa atividade X, porque eu consigo dedicar um pouco mais de tempo aqui. Eu vou usar de algum acontecimento, né, que eu tive um tanto desconfortável durante a semana, pra me dar mais energia pra fazer essas outras coisas. Então, né, e eu tô entrando nessa reta final do objetivo que eu já comentei aqui por algumas vezes, que é digamos assim, o meu projeto de 2022. Não sei se vai dar certo, mas eu tô me cobrando, né, dessa forma que eu acho positiva. Eu gosto de me desafiar e não sei se vai dar certo. Se não der certo, vocês, ouvintes, jamais saberão do que é, até dar certo. E são só coisas, né, que ficam na minha cabeça, né? Eu tento usar, sei lá, no melhor estilo atletas da NBA, tipo Shaquille O'Neal, que inventava umas rivalidades que existiam só na cabeça dele, pra ele se motivar a jogar melhor, né, a fazer as coisas com um pouco mais de dedicação. E depois entrevistavam ele, aquela rivalidade que você falava que você tinha com o David Robinson, como é que era? E depois ele falava, né, que não, eu inventava isso na época que eu era jogador, isso daí nunca aconteceu, é só coisa que eu precisava na minha cabeça. E às vezes é isso que acaba acontecendo comigo. Eu, né, acabo adotando alguns sacrifícios do tipo Instagram, eu já sigo poucas pessoas. Eu deixei de seguir ainda mais algumas pessoas, né, especialmente pessoas que criam conteúdo regularmente, tudo lá, para eu ter menos motivos para voltar, né, a acessar o Instagram, e aí eu consigo, né, me liberar um pouco mais de espaço mental para me dedicar aqui. E tá gostoso, cara, tá gostoso. Falta um mesinho nisso. Eu acho que esse último sprint, que vai ser um pouco mais apertado, né, em termos de restrições, coisas do tipo, eu acho que não vai ser algo sacrificante, vai ser só uma etapa que, olha só, tá chegando a hora da minha performance. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu tô bem animado porque é um sacrifício que as pessoas poderiam achar que, ou melhor, outras pessoas, né, poderiam se ver ao fazer essas mesmas práticas, né, ou deixar de fazer essas mesmas coisas, poderiam se incomodar. Eu não, eu tô só animado. Então, só queria compartilhar aqui esse pensamento. Muito bem. Será que é o momento de dizer que eu sei o que é e que estou torcendo e que... Não, eu acho que a gente já comentou aqui que são só 2 pessoas no mundo que sabem, né, do que é esse objetivo. Você é uma delas. Agora a outra pessoa fica aí pros ouvintes teorizarem quem é. Mas é isso, é um grupo ultra seleto de pessoas. Muito bem. Obrigado por estar me incluir nesse grupo. Uhum. Até porque você terá um papel importante para me ajudar, né, nessa preparação. Se eu quiser. Então, tem essa. Mas tenho confiança. Se não der como você já alertou, ninguém vai saber e tá tudo bem. Tem uma música do Lu Santos que diz sobre isso. Tudo bem que é relacionado a amor, né? Mas o que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Já diria Luiz Santos. Santos, Luiz, né? E eu na publicação. Exato. Vamos para minha reflexão, então? Bora lá. Então tá, minha reflexão, como eu tinha dito, surgiu no show do Oswaldo Montenegro e também tem relação com religião. Antes de mais nada, no geral, as pessoas compreendem que eu sou totalmente ateu e que, então, por consequência, eu não acredito em Deus e que eu não tenho nenhum tipo de religião, que eu não quero ter e coisas do gênero. E isso é em partes verdade, mas o meu grande problema é que eu não consigo, ou sinto preguiça às vezes de definir para as outras pessoas qual é a minha relação com religião. E nesse show do Oswaldo Montenegro, em determinado ponto, ele para o show, né, para de tocar as músicas dele e ele fala, nessa parte do show eu abro para perguntas. Quem quiser me fazer pergunta
conhecimento de qualquer tipo, pode ficar à vontade, eu gosto de conversar e tal, então sintam-se livres aí. É só levantar a mão, falar bem alto e é isso. Eu achei bem interessante, sabe? Porque é legal saber um pouco da história e um pouco sobre a origem das músicas, né? Por exemplo, eu não sabia a origem de bandolins, nem entre outras músicas lá. E foi bem legal. E em determinado ponto alguém perguntou sobre a religião dele, né? Qual a relação dele com a espiritualidade e tal. E ele explicou basicamente nas palavras dele. E quando ele terminou eu falei, cara, é isso, sabe? É isso que eu sinto. Muito obrigado por me ajudar a definir, porque sempre é muito difícil eu definir isso para as pessoas. E aí, então eu vou basicamente traduzir agora com as minhas palavras, porque isso passou por uma reflexão muito grande para mim durante a semana. A semana inteira, assim, quando eu tava meio disperso, assim, me parava pensando sobre isso para ajustar um pouco os conceitos, né, que para encaixar, digamos, no meu prisma, né, na forma como eu vejo as coisas. E basicamente o que acontece? Para mim, a lógica humana, ela é limitada. Ela chega até um determinado ponto que vai avançando aos poucos, de fato. Então, coisas, por exemplo, que eram teorizadas anos atrás, hoje começa a se falar, esse cara ali, tipo... A gente teve até um exemplo recente que foi sobre as ondas gravitacionais do Einstein, né? Que ele tinha teorizado anos atrás e só agora a gente teve uma comprovação. Então, assim, a lógica do ser humano, ela é limitada. Então a gente não tem resposta para todas as perguntas, né? E eu nem tô falando sobre perguntas da religião de onde viemos e blá blá blá, mas questões assim que existem na natureza propriamente dita, né? E essa lógica, por ela ser limitada, eu acho que o campo da espiritualidade ultrapassa ele. Então são coisas que não adianta tentar explicar agora, porque não tem como se explicar agora, sabe? É inexplicável no momento. Então são conceitos que estão além ainda do que a lógica humana chega. E assim, o que me deixa perturbado das religiões não é a religião em si, não é a crença, não são as pessoas, mas são os pregadores. Então, né, ele fala que tipo, o padre é um cara legal. É um cara legal, um cara bacana, só que ele tá querendo explicar pra mim o que é inexplicável. E esse é o ponto que eu quero chegar, porque pra mim, a minha sensação sempre foi essa, sabe? Do tipo, eu sempre descrevia pras pessoas algo como, cara, não importa, sabe? Tipo, Deus não é uma preocupação pra mim, não tem por que eu me preocupar, não tem por que eu falar sobre ele ou pensar sobre ele. E é meio que essa coisa, entendeu? Porque tipo, cara, ele é inexplicável. Eu não tem como explicar. Você não pode falar, pelo menos na minha concepção, né? Deus é amor. Eu não sei, sabe? Eu não sei se ele é amor, né? Porque a gente vai cair em, mas ele escreve certo por linhas tortas, blá blá blá. É só você tentando colocar o que é inexplicável na sua lógica que é limitada, entendeu? E basicamente essa é a definição, que pra mim, cara, pastores, pregadores, padres e etc, são pessoas legais, mas pra mim são só pessoas que estão querendo explicar o que é inexplicável. E a grande diferença, talvez, delas pra um cientista é que o cientista, ele tá tentando. Entendeu? Ele tá tentando entender. O padre, ele só aceitou. E ele tá transmitindo a visão dele. Então, porque eu sempre comparei, né? Eu falei, cara, assim, será que a ciência, entre aspas, não é a religião da atualidade? Porque as pessoas creem na ciência, entendeu? E meio que isso fecha todo o ciclo pra mim de conseguir dar uma explicação razoável pras pessoas. É justamente essa, que a lógica é limitada e ela vai se expandindo. Ela não é constante, não é tipo, ela chega até aqui e para, nunca mais. Não, ela tá crescendo. A lógica, ela tá se expandindo conforme a gente aprende sobre o mundo. Só que a questão de Deus e de espiritualidade e de vida pós-morte, etc, 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 elas são muito, mas muito mais além do que a realidade que a gente consegue enxergar hoje em dia, sabe? E não adianta você tentar me explicar, e não adianta eu tentar explicar pra você, porque eu não consigo explicar. Ninguém consegue. E esse é o ponto. Eu só não tento. E padre, pastor, etc, tenta, mas é inexplicável. E é isso. Obrigado. Beleza. Cara, então, eu tenho pontos que eu concordo e pontos que eu discordo, né, na forma como você aborda a religião, mas, né, de novo, o propósito que não é ficar discutindo o que é, o que não é, o que tá certo e o que tá errado. É só assim, eu também tenho uma abordagem que é um tanto diferente do mainstream das pessoas que adotam a integralidade da religião. O que, né, para alguns pode parecer, então você não tem a religião de verdade, você não adere a ela completamente, porque envolve você aceitar os dogmas e tal. E aí perpassa, né, obviamente, o nosso treinamento enquanto pesquisadores e tudo, que envolve a gente questionar as coisas. E algumas delas são altamente questionáveis pra mim. Só que isso muda algumas coisas, mas não mudam outras. E aí tem algumas pessoas que podem se incomodar e tal, e algumas coisas são muito particulares tuas. E, sabe, eu também, sei lá, eu acho que eu tenho uma visão um tanto própria do que é a religião, de como eu me vejo nela, e é só que é uma outra abordagem, né, e tá tudo bem, as pessoas precisam
aprender a aceitar essas diferenças. Que bom que você encontrou uma forma, né, que está bem alinhada, vamos dizer, sei lá, completamente alinhada ao jeito que você enxerga essas questões todas. Eu ainda estou em busca da minha, então vamos lá, né? Eventualmente eu vou conseguir me expressar em palavras de um jeito que seja, né, mais claro de como eu me sinto, como eu vejo essas questões. Se não em palavras, quem sabe em músicas, né? Como você acabou se inspirando aí por artistas, né? Que você pagou pra ver um show de música e acabou levando uma lição teológica aí pra tua vida. E acho que mas é músicas também. Arrepios, muitos arrepios também. Muitos arrepios. Mas aí, na hora você ficou falando, né? Ele parou o show pra contar a historinha, mas não foi pra isso que eu paguei, né? mas que bom que foi maneira essa experiência. Na hora que você primeiro relatou na prévia que havia acontecido isso, eu pensei, nossa, mas será que você... Na minha cabeça primeiro você deve ter ficado incomodado que isso aconteceu, né? Depois falou, não, foi maneiro e tal, foi assim, e acabou me dando essa, não sei se lição, ou pelo menos esse pensamento que ficou na minha cabeça e tal, que resolveu alguma questão que não estava tão elaborada e tal. Então, que bom, que maneiro. Podemos seguir agora aqui adiante nosso programa. Então, vamos seguir para a sessão mais. Tem feedback ou temos que ir de indicação? Não temos feedbacks, então exatamente, até agora nada chegou no nosso e-mail nem no nosso Instagram. Então vamos ter que ir de indicação. E você tem alguma coisa para indicar pra gente? Porque eu já indiquei algumas coisas nas últimas semanas, então fica à vontade. Eu tenho, pera aí que eu tô pegando o nome do filme aqui. Achei que você ia indicar a nova temporada do The Boys. Não, ainda não assisti, não vou botar minha mão no fogo por enquanto. Tem um cara do Supernatural, né, daí... pode crer. Será Supernatural, daí é foda, não sei se... O Supernatural é legal, primeira temporada maneira. É meu guilty pleasure, assim, eu reconheço que é ruim, mas eu assisti muito dele. Não, até a quarta, quinta temporada. Esse é meu ponto, até a quarta temporada, até quando chegam os anjos, porra, é bom, sim, né? Não vou dizer que é excelente, mas é bom, né? Sim. Aí, dali pra baixo, cara, é só dor e sofrimento, assim, tem um episódio bom por temporada e olha lá. Tá, achei aqui. E eu preciso terminar de ver Supernatural. Não, assim, precisa um termo muito forte, né? Eventualmente, quero ver se eu termino, que acho que falta 1 ou 2 temporadas. Beleza. Então vamos lá, eu vou indicar um filme que tem na Amazon Prime Video, que se chama A Casa do Medo. Incidente em Ghostland. Ele é um filme de terror do ano de 2018 e a sinopse dele é o seguinte. Pauline herda uma casa de sua tia e decide morar lá com suas 2 filhas, Beth e Vera. Mas, logo na primeira noite, o lugar é atacado por violentos invasores e Pauline faz de tudo para proteger as crianças. 16 anos depois, as meninas, agora já crescidas, voltam para casa e se deparam com acontecimentos estranhos. Então assim, como eu relatei já, ele é um filme de terror e ele é legal porque ele tem um plot twist no filme, mas ele não tem um plot twist no final, ele tem um plot twist na metade do filme. E eu achei bem interessante assim, porque eu tava comprando a ideia, e aí você toma um plot twist e você fica, caralho, uau, oh my god. É um musical. Isso, é um filme da Marvel, na verdade, disfarçado. Chega o Capitão América e bate nos invasores. Mas assim, cara, é um filme bem, bem legal, assim, eu gostei bastante, me surpreendeu. Eu não quero falar se tem ou não sobrenatural, porque eu acho que isso faz parte da dinâmica do filme, tipo, te deixar na dúvida se tá acontecendo ou não tá acontecendo. Mas recomendo bastante, cara, ele é um filme curto, tem 1h30, ali, uns 90 minutos, e é bem legal. Recomendo de verdade, assim. A capa o pôster do filme eu acho maneiro também, assim, é como se fosse uma menina, uma boneca quebrada, assim, é bem legal. Então, recomendo que, pra quem gosta de filme de terror, assista. Eu até esqueci de relatar sobre isso, mas nessa semana eu recebi um, entre aspas, feedback, mas não é um feedback, porque isso aqui não é bagunça, né? Isso. Foi uma mensagem do meu amigo Romildo. Ele mandou, vou te ler na íntegra aqui. Cara do céu, tava ouvindo mais uma semana e você indicou o Projeto Humanos. Tô terminando o piloto. Bom demais! Enfim, e aí ele tá ouvindo o Projeto Humanos graças à nossa recomendação. E aí eu perguntei qual temporada. Ele falou que tá ouvindo a primeira, que é a história do pai do Ivan lá e tal, né? O piloto. Então, eu falei, cara... Ele é um bônus, episódio 0, a primeira temporada da Filhas da Guerra, né? Na primeira temporada, Não, Filhas da Guerra não. É Filhas da Guerra, não é? É porque eu não lembro. Eu Filhas tô da achando Guerra, que As Crônicas, mas não tenho certeza. Da Lili Jaffe, é a primeira temporada. A segunda é o Coração do Mundo, que é dos conflitos do Oriente Médio. A terceira é de Crônicas. A quarta é o caso Evandro. E agora a quinta são os Emasculados de Altamira. Eu não lembro a ordem, mas...
ouvir todas. E aí eu falei pra ele, cara, olha, se você quiser, pula já pra essa temporada de agora, porque é ela que vai estar no debate do povo, porque cada episódio você vai, tipo, acompanhando a série e quem ouve, assim, gosta de debater sobre isso. Então na internet você vai encontrar bastante gente falando sobre o último episódio, né, do que tá acontecendo. E aí ele falou que, só que daí eu avisei, falei, cara, só que assim, você ouviu o piloto, ele é gostosinho, ele é lúdico, mas essa temporada, assim, eu acho que às vezes até mais do que o caso Evandro, ele é bem pesado, ele é bem denso, porque são, né, o caso Evandro é tipo um assassinato e tal, beleza. E aqui são várias crianças, todas elas emasculadas, às vezes com falta de outros membros, falta de olho, perfurações, sabe? É, de fato, uma tortura com as crianças. Então, assim, tem que ter estômago pra escutar. Já teve até episódios, assim, que o Ivan falou 4, 5 vezes, falando, olha, gente, vai ficar pesado esse episódio. Se você quiser, pede pra alguém ouvir e te passar depois. E ele fazendo aviso, assim, e tem uns gatilhos, assim, que, cara, quem sofreu de qualquer tipo de violência, eu entendo, sabe? Saquei. Bom, eu ouvi, né, o primeiro episódio só da nova temporada. Tô deixando acumular porque eu sei que, pelo que eu ouvi do primeiro episódio, do piloto, que eu ouvi logo quando saiu, eu pensei, cara, esse negócio vai me viciar muito fácil. Vou deixar acumular aí, depois eu, né, como um bom cracudo de seriados e coisas assim, eu pego e dou uma maratonada, porque o Ivan tem só subido o nível, né? Então, se o amigo Romildo aí gostou do primeiro episódio, que era o pilotaço, assim, que o Ivan não tinha tanta experiência na prática do storytelling em podcast, o bagulho vai ficar só melhor ao longo do tempo. Melhor e pior, né? Porque agora ele consegue evocar mais emoções e nem sempre são emoções positivas, né? E é bom, reafirmado, reindicado aí, e quem gostar, né, ouça o Projeto Humanos. E aí agora a gente segue para os encerramentos, recadinhos? Exatamente. Então, se você quiser mandar um feedback para nós, um feedback que valha pontos, você pode nos mandar uma mensagem no nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com. Repetindo, emaildasemana@gmail.com. Se você preferir, você pode mandar mensagem pessoal. Você tem a opção de mandar no meu perfil pessoal, que é o @minxoxin. É o meu mesmo. Ou você tem a opção de mandar no perfil pessoal dele, que é o @sbole. Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode optar por mandar e colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial não verificado, mais vivo do que nunca, @mais uma semana. Isso aí. E a gente também pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram. Pode seguir, ele vai continuar ativo ali, porque assim a gente tem acesso aos analytics, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo, faixa etária e afins. E é legal, né? A gente acaba conhecendo um pouco mais a nossa audiência aqui. E claro, se a pessoa quiser que a gente conheça um pouquinho mais ainda, pode mandar os feedbacks, que aí a gente acaba lendo aqui e a pessoa pontua, né, no ranking 2022, mais uma semana de feedbacks que não tem atualização hoje, mas também pedimos, né, se você tá gostando aqui, aproveita e dá aquela famosa piramidada, né, espalha a palavra do mais uma semana, escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios e manda pra alguma pessoa, né, alguém que não conhece podcasts em geral ou não conhece a proposta do nosso podcast em específico, talvez a pessoa acabe gostando, né, e aí acabe acompanhando por aqui também e quem sabe essa outra pessoa mande os feedbacks e aí todo mundo pontuando e tal. Na medida do possível, né? Na medida que for acontecendo, porque senão aqui a gente perde a mão, perde o rigor aqui que a gente tem com tanto carinho, toda a seriedade que a gente tem no nosso programa. E é isso? A gente dá aquele tchau agora? É isso aí. Falou! Então, falou! Tchau, tchau! Adeus!